De volta com o programa Conexão e nós vamos dar continuidade àquele assunto que é super importante. Eu estou aqui, né, sorridente, porém esse assunto é muito sério e é importante que você preste atenção. Você que é CAC, você que quer ser CAC, né, e você que não entende nada de CAC, preste atenção porque nós estamos falando sobre isso agora. Então vamos continuar falando sobre essa questão das leis, vamos falar sobre casos, mas agora falando sobre o porte e a posse da arma, né? O que é porte, o que é posse, quem pode ter o porte e a posse? Vamos lá. A posse, hoje, pelo Estatuto do Desarmamento, existia a efetiva necessidade. Depois eles ficaram mais maleáveis e essa efetiva necessidade ela ficou inócua. Então, eu poderia declarar sem ter que comprovar com papéis, tá? Com documentação. Hoje, para eu ter uma posse de arma, eu tenho que comprovar, declarar e comprovar a efetiva necessidade, apresentando documentações, com boletins de ocorrências, ameaças. Ficou quase que um porte. Então, eu considero que, se nós moramos no estado do Ceará, a violência que nós estamos vivendo, se você mora numa residência, numa casa, não em apartamento, quando você mora lá no 15º andar, tem toda a segurança ali, mas se você mora numa casa, você já está muito exposto. Mas, mesmo assim, se você não tiver a comprovação de que sua casa já foi arrombada, de que você já foi assaltado na porta de casa, nada disso tem que ter comprovação. E, muitas vezes, as pessoas passam por isso e não registram, porque sabem que vai numa delegacia e não dá em nada. Inclusive, eu soube, me corrija se eu estiver errado, que quando você faz isso, você fica com os seus dados pessoais todos ali, e a pessoa pode ter acesso. Inclusive, aquela pessoa que foi o invasor, o agressor. Isso é verdade? É porque quando você registra, você vai numa delegacia, todos os seus dados ficam lá, dentro do órgão, né? Dentro da instituição. E o porte é uma consequência da posse. Para eu ter o porte de arma, que para um policial, por exemplo, é uma segunda pele. Ele não larga da arma nunca. Então, o porte de arma, quem tem direito ao porte de arma, ele já tem que ter tido a posse, ele tem que ter tido os requisitos, e ele tem que ter uma comprovação bem maior, e a vida dele tem que ter um risco iminente. Se ele tiver ameaças de sequestro, ou violência, ou inquérito, nessas circunstâncias, aí sim, pode-se dar entrada no processo de porte de arma, que ainda passa por uma avaliação de um delegado, para saber se os critérios que ele está comprovando realmente traz para ele uma efetiva necessidade. Então, é uma avaliação feita pelo delegado da Polícia Federal para ver se ele tem realmente condições. Ele já passou, nesse momento, por condições psicológicas, por condições de capacidade técnica em laudos de tiro. Aí vai ver se a condição documental dele realmente dá direito a ter um deferimento no porte de arma. Quando as pessoas falam em CACs, muita gente quer ser CAC, mas elas não sabem como podem fazer para que isso aconteça. Ainda é possível você você ser CAC, tirar esse título? Como é que a gente chama esse registro? Sim, e nós, em 2022, houve uma suspensão de um ano sem sair um CR, um certificado de registro. Tá? Então, o ano de 2023 todinho, nenhum processo que estava protocolado foi liberado e nenhum processo novo foi dado entrada. Mas em 2024 e 2025 o número começou a subir. Então, existe um trabalho para derrubar o número de atiradores, mas o número é crescente, porque todo dia tem mais pessoas procurando. E aí, como é que ele define isso? A partir do momento que ele faz um curso básico, que ele gosta de praticar, e, a partir dali, ele tira o CR. Lembrando que você pode tirar o CR e não necessariamente ter que comprar logo uma arma. Você pode tirar o seu certificado de registro e você ficar praticando no clube com os equipamentos do clube. Agora, a minha pergunta que tem gente que está ali assistindo, gente, mas não tem a menor ideia de nada de CAC. Então, tipo, como é que elas fazem esse curso básico? Primeiro passo é procurar um clube de tiro. Nós temos, no estado do Ceará, mais de 40 clubes. Então, nas cidades maiores, você vai encontrar clube de tiro. Em Fortaleza, nós temos vários. Procura um clube de tiro e uma assessoria documental comprometida
com a verdade. É que vai te dizer se você tem condições de tirar o seu CR. Porque existem alguns critérios que você não passa. Se você não tiver uma ocupação lícita, se você tiver alguma atividade que você não comprova, se a sua renda ela não está compatível com ser um atleta, porque o tiro é um esporte muito prazeroso, mas ele é um esporte que a gente pode comparar. Caro, né? Não é, eu digo que não é um esporte barato. Certo. Quando você fala uma assessoria, você está falando dessa assessoria estar dentro do clube ou essa assessoria a pessoa busca por fora? Porque ela tem essa avaliação, se dá ou se não dá para fazer? Normalmente, dentro do clube já existe uma assessoria. O próprio clube faz, alguns. Outros são assessores. Por exemplo, eu tenho uma empresa de assessoria em documentação. O pessoal sempre fala despachante. Eu digo, não sou despachante. Sou assessora em documentação. Por quê? Eu tenho uma equipe que trabalha com isso e a gente orienta desde o início, orienta, encaminha para a psicóloga, encaminha para o instrutor, encaminha para o clube e faz toda a documentação, a avaliação antes de dar entrada para ter certeza de que o processo dele vai passar. E se o processo enganchar em algum momento, a gente acompanha na vistoria do Exército, a gente acompanha do início ao fim. Então, eu chamo isso de assessoria documental. Legal. Você é CAC? Sim. Claro, né? Trabalha com tudo isso e não for CAC. E você está começando, já tirou o seu CAC? Meu CAC já tirei. Já tirou. Já, desde 2019, com a Regina. É CAC antigo, como diz o outro, né? É CAC antigo. E aí, é bom de tiro? Demais. Participa dos... Sim. Sempre ativo, participando dos campeonatos, dos cursos, final de semana, quando tem um lazerzinho, vou lá pro clube, dou uns tirozinhos só esportivo mesmo, para ter a frequência, né? Porque você tem que ter 8 frequências no ano. Tem que ter? Tem que ter. Exigência da portaria do Exército. São as regras, né? São as regras. Não, peraí, me explica direito isso aí. Repete aí que eu voei. Depois que você tira... É porque, assim, como nós falamos no início, a legislação ela muda de tempos em tempos. Então, nós temos a categoria de níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. E tem agora tem um outro nível de alto rendimento. Então, o nível 1, ele tem que fazer 8 frequências por ano, no mínimo. Você tem que treinar, né? Tem lógica, né? Se você tira um CR e compra um equipamento, se você não treinar... Vai acabar fazendo uma besteira, né? E aí o nível 2, ele tem que ter 12 frequências e 4 competições. E o nível 3, ele tem que ter 20 frequências e 6 competições. E dessas 6 competições, 2 têm que ser a nível nacional. Então, são as regras, porque a partir do nível determina a quantidade de equipamentos que ele pode adquirir e a quantidade de insumos. Porque depende muito de como ele pratica, porque tem as modalidades que ele pratica mais. Então, acaba que no nível 1, você não comporta aquela atividade. Existem várias modalidades e várias categorias de tiro. Tem o tiro de pistola, tem o tiro de revólver, tem o tiro de carabina de chumbinho, carabina 22, espingarda 12. Então, são várias modalidades que aí depende da que você gostar mais. Aí, se você está praticando, você está precisando adquirir mais insumos. Aí, a partir dali, você define qual nível você quer ficar. Eu gostaria que vocês falasse para o pessoal de casa, aconselhasse as pessoas em casa, porque quando a gente fala assim, né, as pessoas de repente ficam super empolgadas e não entendem a seriedade que é você participar e você ser CAC, né, e participar de campeonatos e tal. Então, aqui para essa câmera, por favor, fale com o pessoal de casa. Eu queria que os dois falassem sobre a responsabilidade e o compromisso de ser CAC. Bom, assim, na idade, não existe idade de jovens e também idosos praticando o tiro desportivo, né? E que também leva ao grau de conhecimento, a experiência, a participação, o convívio, né? E também a participação no geral, né? Então, é muito importante que todos participem. Quem nunca atirou, quem tem interesse, se filie a um grupo, a um clube de tiro, visite, pergunte informações de como se proceder para poder tirar seu CR, se tornar um CAC e um atirador esportivo. Bem, eu sou suspeita para falar porque meu filho é atleta e uma vez a gente foi para o clube e eu tinha pressa de voltar e ele disse: mãe, quando a senhora vier para o clube comigo, a senhora não marque nenhum compromisso, porque o tiro ele gera disciplina, ele traz uma calmaria,
principalmente para quem atira uma modalidade olímpica, porque ele tem uma concentração, ele passa a ter uma disciplina bem maior e o respeito ao equipamento. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o que é o atirador desportivo, procure, pesquise aí um clube de tiro dentro de Fortaleza, na sua cidade. E você vai... todos os clubes têm Instagram. Procura o clube, ele vai te direcionar uma assessoria e você procura essa assessoria para tirar todas as dúvidas. A gente não consegue tirar todas as dúvidas em um pequeno espaço de tempo, mas procura um clube, vá fazer um curso básico e, a partir daí, você vai ver que o tiro ele apaixona. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Obrigado, agradecemos aí o convite. Nós vamos continuar aqui no nosso programa. No próximo bloco, nós estaremos aqui com Daniego Silva, ele é cantor.